Oi, nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar as paredes cortina e painéis cortina para criar uma parede de Cobogó no Revit. A primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar o layout de espaçamento dos eixos de uma parede cortina para se ajustar ao tamanho do Cobogó. Então eu vou selecionar essa parede, editar o tipo, duplicar e eu vou chamar essa parede de Cobogó. Eu já tinha criado uma chamada Cobogó, então eu vou duplicar chamando de Cobogó 2. Aqui nos eixos vertical e horizontal, eu vou definir que essas paredes vão ter uma distância fixa de 200 milímetros nos dois sentidos. Vou dar um OK. Então agora eu configurei o espaçamento dessa parede para se ajustar ao tamanho do componente do Cobogó. Eu vou ter um problema aqui, provavelmente, de modulação, né, onde eu vou ter blocos cortados, e isso não vai ficar muito bom. Então eu já vou ajustar agora a modulação desse vão para um múltiplo de 200. Vou colocar aqui 8.000 milímetros. Tá, então agora vai dar certo. Agora que eu configurei a parede, eu venho aqui no botão do Revit, Novo, Família, e eu vou procurar a família Painel de Cortina Métrico. Vou abrir uma vista exterior, elevação, exterior, e vou ajustar esses planos de referência para o tamanho que eu quero que o Cobogó tenha. Então eu vou selecionar esse plano e ajustar aqui para 100 milímetros e agora esse superior ajustando para 200 milímetros. Tá, então como a gente viu no vídeo anterior sobre painéis cortina, os painéis eles se ajustam conforme os eixos da parede cortina. Então a gente tem que garantir que os eixos lá no projeto tenham exatamente o tamanho que o Cobogó vai ter, para a gente não ter deformação da geometria. Então eu vou voltar aqui. Agora eu vou inserir uma imagem de referência para a criação do Cobogó. Então eu venho aqui em inserir, imagem e trago a imagem de referência. Eu vou trabalhar com esse modelo de Cobogó, então eu vou ajustar o tamanho da imagem para bater com o tamanho do Cobogó. Selecionando a imagem, eu venho aqui em Scale, né, ou Escala, RE, e eu vou falar o seguinte, marcando a opção gráfico aqui, né, desse ponto até esse ponto eu tenho 200 milímetros. Então ele já está ajustado e eu vou posicionar ele mais ou menos aqui dentro do ambiente dos planos de referência. Eu vou precisar também de um eixo aqui, um ponto central para eu poder distribuir os rasgos do Cobogó. Então eu vou criar um plano horizontal, criar uma cota daqui até aqui e até aqui, marcando a opção EQ para igualar. Então eu já tenho o ponto central do Cobogó. Agora eu posso vir aqui em criar, extrusão, pego o retângulo, travando ele aqui nos planos de referência, pegando sempre pela intersecção dos planos. E agora eu vou desenhar, então eu desenhei o perímetro externo e qualquer geometria, qualquer polígono que eu criar dentro aqui vai representar um buraco nessa extrusão. Então eu vou pegar com a linha e desenhar um buraco aqui. Posso desenhar só com linhas mesmo e depois usar o arco de concordância para dar esse acabamento. Não precisa ser exatamente igual ao modelo. Depois eu vou pegar todo esse polígono aqui com um Tab, então aproximo da linha, Tab, seleciono toda a cadeia de linhas e dou um RO, mudando para rotacionar, né? E agora mudo o centro de rotação aqui para o centro, marco a opção copiar e rotaciono ele nesse sentido e repito isso. Nesse caso eu não poderia usar o array, então por isso que eu estou fazendo cópia por cópia.
Para fazer agora esse polígono interno aqui, eu vou usar a ferramenta linha, aqui, aqui, e depois o arco em concordância. Então eu vou dar um RO, assim como eu fiz com o restante da geometria, copiando. RO de novo. Copiar. E RO de novo. Copiar. Agora eu posso finalizar a extrusão e apagar a imagem de referência. Então eu criei uma extrusão com o desenho do cobogó que eu queria. Eu só preciso agora ajustar a espessura dessa extrusão. Se eu quero que ele fique alinhado exatamente com o centro da parede cortina, eu vou colocar que o final da extrusão aqui vai ser menos 100. Vamos supor que ele tenha 15 centímetros de espessura, então eu vou colocar menos 75 e o início da extrusão 75. Então o que significa isso? Essa geometria está vinculada a esse plano. O início da extrusão está 75 centímetros para cá e o final da extrusão está menos 75 centímetros em relação a esse plano. Então agora eu posso só selecionar a geometria, aplicar um parâmetro de material, salvar essa família, vou salvar ela como cobogó, e carrego no projeto. Agora que eu carreguei o componente de cobogó no projeto, posso selecionar essa parede cortina, editar o tipo dela e trocar o painel de parede cortina para a família de cobogó e finalizar. Então agora eu distribuí esse elemento vazado ao longo da parede cortina.